1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Aqui é o Fábio. E aqui é o Gilson. Como vocês acompanharam no Instagram, a gente lançou a rodada de perguntas perguntando sobre o que você quer saber sobre o mercado de TI na Alemanha. E para isso convidamos o Gilson e o Fábio para nos ajudar aí a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes em relação ao mercado de TI da Alemanha. Eu moro na Alemanha há um pouco mais de 3 anos. Eu trabalho com desenvolvimento mobile aqui especificamente. E trabalhava com diversas coisas antes no Brasil, como Python. Pô, eu já tô há 1 ano agora aqui na Alemanha, trabalho na área de tecnologia também. Então é isso, galera. O Alemanha Cast responde. Hoje a gente vai responder aí sobre o mercado de TI. E lembrando o pessoal nas redes sociais, Instagram, Alemanha Cast, Facebook, Alemanha Cast. Se você tem alguma sugestão, reclamação, dúvida, por favor, mandar um e-mail para a gente, podcast@alemanhacast.com.br. Deixe comentário no site, entre em contato com a gente através do Instagram. E se você quiser escutar nosso podcast, está disponível aí nos agregadores de podcasts padrão do mercado aí, iTunes, Spotify, etc. Também queria agradecer nossos padrinhos, o Marcos, o Rodrigo, a Evelyn e o Tobias, que estão financiando o Alemanha Cash aí através da campanha do Catarse. Se você quiser participar, é só acessar alemanhacast.com.br/apoie, onde você pode doar a partir de R$5 e contribuir com o nosso projeto, divulgando um pouco sobre a Alemanha aí para os brasileiros e tirando as dúvidas. E hoje as dúvidas são sobre TI. Vamos lá, galera, vamos para a pauta. Não tem pauta, né? Vamos às perguntas. Vamos à primeira pergunta. Qual é o nível requerido e quais as áreas de TI precisam de mais pessoas? A pergunta do Richard, vamos lá. Olha, eu acho que para a parte de migração, primeiramente você precisa ter graduação, né? Eu acho que é das primeiras coisas que facilitam. No quesito de empresa, pelo menos é que eu vejo aqui em Berlim, é que empresas de startup procuram já mais um perfil sênior, né? Alguém que consegue chegar e já contribuir, que não tem toda aquela curva de aprendizado. Agora que eu estou trabalhando numa empresa um pouco maior, aí eu vejo que tem mais essa parte de pegar um júnior e desenvolver o profissional. Realmente as empresas procuram mais pessoas sêniors. O que acontece, a gente falou sobre graduação, é muito bom. Eu acho que é para ter até a própria documentação, para encaminhar para consulado, isso e aquilo. Acho que por causa do visto é necessário, né? Mas hoje já está sendo possível vir só com curso técnico. Muitos cursos no Brasil, muitas vezes a pessoa nem sabe direito que é só um tecnólogo e não era uma graduação realmente. Chega para fazer aqui a validação da documentação e vê que o teu curso não era graduação, não era... era um tecnólogo. E daí não consegue algumas coisas como seria o Blue Card. Mas já temos conhecidos aqui que conseguiram vir só com um curso tecnólogo ou até próprio curso de outra área, mas o que eles tinham? Eles tinham experiência. Se você tiver aí pelo menos 8 a 10 anos de experiência, sendo sênior na tua área, dá tranquilo para conseguir não vai conseguir talvez o visto Blue Card de primeira, mas tu consegue vir e com o tempo tu consegue prolongar teu visto se tu trabalhar de boa aqui, se adaptar bem com o trabalho na Alemanha. Então eu acho que com certeza, se você tem mais experiência, acho que é um pouco mais fácil você conseguir emprego, né? Porque quem está te contratando, a empresa que quer te contratar, provavelmente, se está trazendo uma pessoa de fora, ela quer que chegue uma pessoa que vá agregar, assim, mais fácil, né? Que já chega trabalhando, né? Já chegue executando já, né? Justamente, eu acho que é muito mais difícil alguém ter formado no Brasil, talvez até com mestrado, alguma coisa assim, mas sem experiência. Essa pessoa não vai conseguir alguma coisa fácil. É mais difícil. Eu acho que é mais que nem o Gilson falou ali, pro perfil um pouco mais sênior, eu acho que é um pouco mais fácil conseguir. Não que você não consiga sendo júnior, tendo menos experiência, mas eu acho que quanto mais XP você tiver, mais fácil. E acho que em relação às áreas, cara, eu vejo vaga pra tudo, assim. É verdade. Se quiser. Não tem nenhuma linguagem específica. Óbvio que algumas coisas aparecem mais, mas mesmo assim eu vejo vaga pra tudo quanto é coisa, assim, na parte de TI. Assim. Por exemplo, eu vejo, mais vaga com Java, né?
do que, sei lá, Python, por exemplo, né? Tem para Data Science, por exemplo, tem bastante coisa com Python. Também para Backend, também tem bastante Ruby, Node.js também. Tem de tudo, na verdade, né? Sim. Vaga é o que mais tem. Acho que em todas as áreas. Não tem nenhuma específica que seja maior. Sim. O que eu vejo o pessoal também procurando muito emprego aqui, mas eu fico pensando na perspectiva da empresa que está querendo contratar, que também querendo ou não, é uma certa aposta, né? Trazer uma pessoa de fora, por mais que tenha experiência e tal. Não é somente o conhecimento técnico, né, o prático que a pessoa tem, que vai levar em consideração, né, porque você vai vir pra cá, vai vir com a sua família e tal, então eu acho que é mais profundo, eu acho que por isso que as empresas que contratam as pessoas de fora, né, no caso, elas são mais criteriosas na hora de escolher os candidatos. Eu acho. Se eu tivesse uma empresa, seria, pelo menos. Sem dúvida. Elas avaliam muito como é que a pessoa age em algumas situações, algumas perguntas nas entrevistas. Um pouquinho diferente do que no Brasil. É mais criterioso na questão pessoal, principalmente quando a gente vem de um outro país. Eles pedem qual é realmente a motivação que tu tá vindo. E tu tem que estar bem claro para ti o que é. Não é só uma aventura, mas sim tu quer ficar por um bom tempo aqui, tu quer se estabelecer aqui. Aí eles têm um pouquinho de segurança para realmente te contratar. Sem isso, eles dificilmente vão levar adiante alguma entrevista. Vai talvez conversar com um headhunter e talvez mais uma entrevista e já pare por aí. E uma coisa que eu fiz antes de vir, eu trabalhei remoto. Trabalhei, sei lá, uns 2 meses mais ou menos do Brasil remoto. Porque também tem um ponto de, ao mesmo tempo que a adaptação da empresa contigo, tem a sua adaptação com a empresa, que pode dar certo ou não, né? Então, claro. Eu também não queria vir de cara assim, aí eu fiz isso. Tem algumas empresas que fazem, outras não. E também, normalmente, os processos de entrevista são várias etapas, né? Para tentar já afunilar e diminuir esse risco também. Né? O que ajuda muito é se você já conhece a cultura, já ficou aqui, fez um intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio em 2005 pela universidade, então já conhecia muita coisa, como é que funcionava, ou trabalhava numa empresa alemã. Então, já ajuda bastante em questão cultural. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Pergunta de Arix Fadel. Vale a pena investir no alemão, sendo da área de TI, e a empresa toda falar inglês? Minha resposta, vale. Uma vez que você tá morando na Alemanha, né, eu acho que para você se relacionar com as pessoas fora do trabalho e resolver correria aí na prefeitura, qualquer coisa assim, eu acho bem importante falar o alemão. E assim, né, que nem a gente prefere falar português, o alemão também vai preferir falar alemão, né? Então acho que para você se inserir na sociedade mesmo, e ter uma vida, vamos dizer assim, mais normal, eu acho que vale a pena sim. Senão você vai acabar ficando só meio que numa bolha, assim, né? Convivendo com pessoas que falam inglês ou pessoas que falam português e durante o trabalho falando inglês. Também aí a questão, quanto inglês você fala. Se o teu inglês já não é muito bom e você realmente não fala nada alemão, acho que é interessante você focar um pouquinho mais no inglês para conseguir trabalhar daí. Sim. E daí depois, estando aqui, é mais fácil também pela convivência aprender alemão, mas sem dúvida, é bem necessário investir no alemão em questão de convivência aqui mesmo na Alemanha. Eu acho que é importante você ter um inglês pro trabalho, né? Inglês com um vocabulário que tu consiga se expressar, né? Porque principalmente na área de TI que tem muita... A gente precisa discutir muita coisa, né? Sim. E defender ideia, argumentar, esse tipo de coisa assim. Então, acho que o mais interessante é você ter primeiramente o inglês para trabalho. E obviamente depois que você vive aqui, você precisa falar alemão, acho. Como o Tomás falou, senão você vai ficar meio numa bolha. E como é que tá o alemão aí em Berlim, Jus? Daquele jeito, né? Acho que já teve casos também que a gente viu, acho que quando você tinha ido em alguma prefeitura, coisa assim, que o atendimento não é... O inglês, muitas vezes, eles não gostam de falar, ou muitas vezes nas repartições públicas eles não falam inglês. Então, ajuda muito do ter um alemão. Eu acho que, na verdade, o alemão, como ele é uma criatura bem metódica, ele gosta de fazer as coisas bem feitas. Então, se você pergunta pra ele se ele fala inglês, ele vai falar que fala um pouco. Aí, quando ele começa a falar, às vezes ele tem um sotaque britânico já e não sei o que, sabe? Então, às vezes, eles têm um pouco de receio de falar. Não que eles não falem, às vezes ele tem um pouco de receio, assim como eu tenho receio um pouco de falar alemão. Exatamente. Eles também têm receio de falar, algumas pessoas de falar inglês. Então, isso depende, assim, mas...
se for para responder essa pergunta, eu acho que é bom ter. É bom ter. Sim, Também é bom ter. Eu acho que órgão público também tem a parte legal, né? De eles, sei lá, te darem uma informação errada. Isso é verdade. Não só em órgão público, né? Por exemplo, banco, né? Tipo, por exemplo, o banco que eu utilizo aqui, o home banking dele, parte do home banking é todo em inglês e tal. Mas quando você precisa, por exemplo, pedir um cartão de crédito, o contrato todo em alemão, né? Então, imagina só eles terem o departamento judiciário lá fazendo duplicidade das coisas, né? Tipo, tendo o documento versão em inglês e versão em alemão. Isso também tem um custo envolvido, né? Então, eu acho que é meio... É bom ter. Meu banco é igualzinho, viu? É mesmo. E se eu preciso falar com a gerente, tem que ser em alemão também. Ou agendar com alguém que fala inglês, que é mais difícil. Eu também. Às vezes eu peguei o e-mail lá da pessoa que é responsável sobre a minha conta, eu mando um e-mail em inglês, ela responde em alemão. Normal. E tipo, eu sei que ela entende o que eu pergunto, sabe? Mas ela responde em alemão sempre. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. A pergunta da Tamires: há vagas que aceitam só inglês? Olha, aqui em Berlim é praticamente todas. É mesmo? Sim, aqui todas as vagas pedem inglês. Eu não lembro de ter recebido uma vaga que peça alemão, tá? Berlim isso é bem comum. Isso quando Mas eu assim, fiz pesquisas quase de vagas. todas é Sim. interessante. Assim, né? Isso falando do contexto das vagas que eu recebo no LinkedIn, né? Sim. Mas você tem no teu LinkedIn que você tem um nível X de alemão, alguma coisa ou não? Não, Não? Ah, ok. Eu tenho LinkedIn, tá em alemão ou em inglês? o meu tá em inglês. Ok, pode ser um também. Mas é normal. Em Berlim é conhecido por ter muitas startups e tudo praticamente em inglês. Quando eu vir pra trocar de emprego ano passado, eu comecei a procurar, assim, quais empresas eu gostaria de trabalhar. Comecei a fazer uma pesquisa de mercado aqui em Berlim. E todas que eu achei estavam pedindo inglês. Legal. Aqui em Stuttgart o cenário não é bem assim. Sim. Inclusive na empresa que você trabalha, Gilson, a maioria das vagas são todas em alemão. Então, é que a gente tem aqui em Berlim, né? E a gente tem em Stuttgart também. E aí, sim, aí é um pouco diferente mesmo. Interessante. Que o requisito seria muito bom se tivesse inglês, mas alemão é praticamente obrigatório. Aqui é bem diferente, assim, eu fui pra Berlim já e parece que é bem mais aceito até na rua, assim, né, o inglês do que aqui. Aqui é bem alemão, então, respondendo a pergunta aí, na minha opinião, também depende da onde, né, então em Berlim provavelmente tem bem mais vagas, e vagas que precisam só de inglês, e aqui em Stuttgart mais ou menos, assim, a minha empresa, no caso o projeto que eu estou, é inglês, porque tem pessoas de outros países envolvidas, mas tem projetos do lado da minha sala ali que não, que daí é tudo em alemão. Então, depende, mas sim, tem vagas que aceitam só inglês. Na minha empresa, que eu conheço, é só alemão. Só alemão? Não tem nenhum projeto que seja em inglês. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Próxima pergunta da Bianca. Como é a questão da diferença salarial? Ouvi dizer que não é tão discrepante como no Brasil. Olha, uma coisa que eu vejo que acontecia na minha empresa é que eles tentavam, por exemplo, assim, ver pessoas que estavam com um salário muito abaixo e tentar puxar esses salários para cima, sem necessariamente a pessoa ter ido lá e pedir aumento, assim, mas isso eu não sei se isso é um caso recorrente, é um caso isolado, quando a discrepância entre salário entre profissionais da mesma área é muito grande, sabe? Mas isso foi o que aconteceu na empresa que eu trabalhei. Eu acho que é menos aqui porque os sindicatos são mais presentes, né? Eles são mais... tanto é que a questão de... Por exemplo, se tu olhar no teu contrato, tá lá o aviso prévio conforme resolução do sindicato, não sei o que e tal. Pelo menos o meu contrato tava assim, sabe? Talvez isso faça com que diminua um pouco essa presença dos sindicatos aqui, não sei. Pelo menos na empresa que eu trabalhava anteriormente tinha greve lá e tudo, às vezes o pessoal tava lá.
Eu não sei se isso acaba influenciando nessa diminuição na diferença também, de ter gente lá realmente fazendo. Porque no Brasil é meio, sei lá, né? Os sindicatos é meio complicado, né? Não sei se no contrato de vocês também tá assim. Não me lembro se tem alguma cláusula nesse sentido, de relacionando alguma coisa com contrato de Porque, por sindicato. exemplo, quando eu fui trocar de emprego, a questão do quanto tempo eu tinha que ficar de aviso prévio era um acordo que o sindicato teve com a empresa. Então, se chegaram nisso, então era, né? Que foi negociado um dia, né? Tanto que o meu contrato era primeiramente 30 dias, né, de aviso prévio. Aí quando eu assumi uma posição de um pouco de liderança, assim, daí eles aumentaram para 90. Ah, isso é padrão. Não, o meu já é 90 direto. Então, e agora eu tô vendo mais que eu participo do processo de seleção da minha empresa também, e eu vejo muita gente com 90 dias de aviso prévio. Eu acho que 90 dias é meio que padrão, se eu não me engano, tá? Eu tive que fazer 90 dias quando fui trocar de emprego. Isso é uma coisa que eles não se assustam muito na hora que tu, que nem a do Brasil, aí tu faz um processo de seleção, vamos supor que eles te aceitem, aí eles pedem, e aí, quando é que você vai conseguir começar aqui conosco? Aí tu diz, pois eu vou ter que encaminhar toda a papelada no consulado, isso e aquilo, isso pode demorar aí 4, 5 meses. Aí eles, ok, é um pouquinho a mais do normal, que normalmente normal é os 3 meses mesmo que eles têm. Então essa troca de empresa aqui também demora pelo menos 3 meses para tu sair de uma outra e entrar. Isso, por um lado, eu acho bem bom, né? Pros dois lados, na verdade. Tu tem muito tempo para fazer o handover das coisas. Claro que sua cabeça tá em outro lugar, mas pra empresa também dá tempo de contratar alguém, eu acho bom. Mas voltando dá pra negociar também. Dá pra negociar também. Mas voltando à pergunta, a gente não ficou claro para nós na pergunta se a diferença salarial dentro da própria área ou comparado com outras áreas, né? Porque se for comparar com outras áreas, eu acho que a TI até paga um pouquinho bem, assim, mas as diferenças sociais na Alemanha são bem menores que a do Brasil, né? Então você vai ganhar um pouco a mais, mas não significa que tu vai ter um Porsche e o cara vai ter um Fiat Panda, né? Então... eu acho que é menor a diferença aqui, né, nesse sentido, comparado com outras áreas, né? Isso. Se a discrepância em relação internamente da empresa, um júnior, um pleno, um sênior, um gerente, um líder de equipe, também não é tão grande. Então o gerente talvez ganhe aí 10, 15% a mais que o pessoal que está trabalhando embaixo dele. Então é realmente bem menor a diferença do que no Brasil, que muitas vezes chega a mais de 50%, 60% tranquilo. Mas voltando ao que tu falou do cara ter a posição de líder, alguma coisa, no Brasil geralmente o chefe ganha bem mais, né? E aqui eu vejo que o chefe, na verdade, não é bem o chefe, é o responsável sobre a comunicação, sobre a liderança do time, e o salário dele é um pouquinho mais ou até igual dos caras, ou se duvidar até menor do que alguns pessoas chaves no time, vamos dizer assim. Exatamente. E também tem um lance na carreira de TI no Brasil que eu vejo, é que lá assim, pra tu crescer, tu tem que virar gerente. Então, o próximo passo na carreira de desenvolvedor é virar gerente no Brasil, se tu quer crescer. Aqui não. Aqui eu sinto que eles valorizam bastante o perfil técnico e você pode ser tipo um líder na parte técnica e ele é o mesmo nível de, sei lá, de um gerente, por exemplo. Então, por isso que eu acho que também a discrepância não é tão grande. E isso que tu falou, eu sempre achei um grande erro na forma de organizar as empresas no Brasil, porque eu acho que antes, para ser o líder, não necessariamente você precisa ter o conhecimento técnico que os caras têm, né? Você tem que ter o conhecimento de pessoas, né? Como botar aquela equipe para funcionar, né? E, sei lá, ajudar a comunicação, gerenciar o tempo e tal, do que saber exatamente o detalhe da linha de código daquele negócio, né? E não é todo mundo que tem essa habilidade, né? É quase uma perda de recurso, né? Um cara tão bom e muitas vezes vai ser tão ruim na parte de liderança. E eu vi eu tenho história de colegas que foram, tipo assim, saiu um da equipe, saiu outro da equipe e esse cara acabou virando gerente e ele era um programador lá dentro, um analista. E ele falou pra mim, esse amigo em específico, ele falou assim, nossa, cara, eu não tenho como lidar com as pessoas, tipo, eu sei executar, e daí de um dia pro outro eu não tô mais executando tecnicamente, eu tô só pedindo pras pessoas fazer as coisas e tal, e acompanhando, é diferente, né? E acabou perdendo um recurso, talvez, que seria bom tecnicamente, por subir de cargo pra pagar melhor, whatever. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Então, a pergunta do Guilherme, as empresas oferecem patrocínio?
A grande questão é patrocínio no sentido de visto, de trazer o profissional de fora, ou se no sentido de ajudar financeiramente na vinda. Bom, da relação das empresas ajudarem financeiramente, né? Por exemplo, pagar passagem, pagar o primeiro mês de aluguel, que é muito importante, na minha opinião. Talvez até o custo dos vistos, do visto da família, do profissional, eu acho que é negociável, assim. Na verdade, tem empresas que já oferecem isso e tem empresas que não falam nada. Se você não pedir, você simplesmente não vai ganhar nada, né? Por exemplo, o que acontece, que eu já vi, as empresas, por exemplo, te ajudam com passagem aérea, te dão uma ajuda de custo e você tem um tempo para permanecer nessa empresa. Se você sair antes desse tempo, você tem que devolver o dinheiro proporcionalmente, o que é justo, né? E isso é negociável, na verdade. Eu acho que durante o processo de contratação você tem que ver aí o que você quer, não quer, pedir sobre isso, se informar sobre essa questão de uma possível romper o contrato, vai ter que devolver o dinheiro ou não. Mas no geral eu acho que elas ajudam, pelo menos pra mim ajudaram. Talvez muitas vezes, se a empresa é de maior porte, ela tem já uma estrutura para isso, já tem mais pessoas que fizeram isso, o RH já é mais estruturado. Na hora que é uma empresa já um pouquinho menor, médio porte, ela não tende a talvez fazer isso. Aí realmente depende da empresa. No meu caso, não tive. Também não fui atrás. Não pediu também? Não pedi também, né? Também não queria. Eu vim para trabalhar numa startup, primeiramente, e também eu tive um pacote de relocação bem similar ao que o Tomás falou. Te ajudaram passagem aérea, alguma coisa assim? Como é que foi? Passagem minha, da minha esposa, mais um apartamento, né, por um mês, mais todo o custo que eu tive para me locomover com táxi, etc. Ok. E tinha uma pessoa disponível para me ajudar a fazer os corres iniciais também. Esse também tive. Na verdade, para fazer o Meldum aqui, abrir conta em banco, ajudar a procurar um imóvel, também tive suporte da empresa. Na verdade, era uma empresa terceirizada, então isso foi bem importante no começo, porque era tanta coisa acontecendo e idioma, e eu não dominava o idioma, então ajudou bastante, né? Então, minha resposta é negociável isso. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que... É negociável, sim, sem dúvida. Eu acho que não custa perguntar, né, se você quiser. Só tem em mente que a empresa pode ser que queira... se você sair antes de tanto tempo, que você reembolse ela, né? É justo. Justo. Eu acho que se a pessoa vem com praticamente só inglês e não fale nada alemão, é quase necessário que isso aconteça, principalmente na questão de documentação inicial, ou a própria pessoa vai ter que solicitar de forma privada alguma empresa para ajudar nas primeiras burocracias. Uma coisa que não é barato. Eu dei uma olhada qual era o custo dessas empresas que ajudam a essa realocação, questão de documentação inicial, e era, assim, consideravelmente muito caro. Eu imagino. Você conseguiu se virar bem aí com essas primeiras semanas aí, Gilson? Ou como é que foi? Comunicação e tal? Então, foi um choque, né, cara? Você chega... Sei como é. Você chega, você não tem nenhum celular que funciona, né, com internet, então... Mas assim, o fato de ter alguém ajudando... Só que o problema é assim, como era uma startup, a minha empresa atual também tem um setor responsável por isso, uma empresa terceirizada que faz isso. Mas na startup era uma mulher que trabalhava lá que fazia isso. Entendi. Então, já é o suficiente. Assim, foi bem útil, tá? Ajudou bastante. Mas foi um pouco confuso às vezes. Não é fácil, né? É muita burocracia, né? Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Pergunta da Bianca: os alemães são mais eficientes no trabalho comparado com o Brasil? Olha aí, boa pergunta, hein? Vamos dizer assim, sim e não. Sim, porque eles são bem mais focados, eu acho. Pelo menos os alemães que eu trabalho, eles são bem mais focados no trabalho, né? Ou seja, tá no trabalho para trabalhar, né? E nossa cabeça de brasileiros, nossos colegas de trabalho automaticamente são nossos amigos. Então, às vezes, eu acho que acontecem coisas muito paralelas no trabalho que não tá focado exatamente na eficiência, né? No resolver o problema, né? Mas, em contrapartida, eles também gastam bem mais tempo para planejar as coisas do que a gente brasileiro. Pelo menos o que eu acho, assim, a impressão que eu tenho.
Aí depende muito da equipe. Depende muito, né? Depende. A minha é bem versátil e é relativamente muito eficiente. O que muda bastante, eu vejo a questão... aqui, pelo menos a minha empresa trabalha muito com, seria, no caso do Brasil, estagiários. Ok. E eles são estagiários de final de curso, né? E aí eles já começam a entrar no mercado de trabalho e tudo, começam a conhecer como é que funcionam as coisas. E eles realmente vêm bem preparados, comparando com no Brasil. Isso realmente... Eles vêm conversando contigo praticamente com... Não digo igual para igual, mas assim, com uma noção muito boa das coisas, como é que funcionam. E às vezes até tu tem que... o cara sabe bastante. A Então, resposta isso genérica não é o realmente suficiente, né? Não, os caras vêm com muitas perguntas e coerentes. Não é aquele cara, muitas vezes depende também o lugar no Brasil, onde depende também a pessoa, se o cara foi aplicado ou não na faculdade. Então, ali eu sinto bastante diferença. Olha, eu quero saber sobre o aeroporto de Berlim. E aí? Nós estamos falando de TI. Eu quero que vocês falem sobre isso. Eu quero saber da Hauptbahnhof do Stuttgart também. Cara, eu acho que isso é um pouco de mito, tá? Assim, eu concordo com os pontos que realmente, assim, às vezes eu sinto que eles são focados, mas eu não sei, assim, às vezes eu vejo que, por exemplo, assim, deu 5 horas, os caras vão embora, mano. Essa é a tua diferença. Tipo assim, o bagulho tá pegando fogo, mano, os caras vão embora. Amanhã tem de novo, hoje acabou. Aí no Brasil, não, você fica lá até 11 da noite, tá ligado? Vai no sábado, vai no domingo. Ou melhor, né? Amanhã eles vão lançar a release, vai entrar pra produção e o cara responsável por praticamente tudo que tem de novo na release sai de férias, 2 meses. Ou 2 semanas, não 2 meses. Sim. Isso acontece muito. Eles são mais desprendidos. Eu não sei, é uma pergunta difícil, cara, porque eu já tive colegas da equipe que sábado à noite, 11 da noite, tava mandando e-mail. Justamente. Sabe, alemão, assim, então... Mas em contrapartida já aconteceu vários casos do cara sair de férias, tipo, deploy lá sábado de noite e o cara tirou férias na semana seguinte. E ele é o cara que conhece de tudo, sabe? Tipo... Lembrando, né? Aqui é Alemanha no Brasil. O cara, ninguém vai ligar pro cara. A equipe, a empresa vai ter que se virar com isso. Quando o cara voltar de férias, aí ele pode ajudar. Nesse meio tempo, enquanto ele tá de férias, esqueçam dele. O Gilson tá rindo aí porque, Gilson, te ligaram nas férias já? Não, é que porque isso foi... O que ele falou foi algo que eu fiquei de cara mesmo também, porque... Às vezes eu vejo aqui que tem uma posição chave e tem só uma pessoa. E bem essa, você tá num certo momento crítico, mas essa pessoa simplesmente sai de férias e os caras tão nem aí. Agora eu tô acostumado, mas no início eu fiquei em choque, viu? É complicado, é diferente, né, cara? É diferente. As férias são sagradas, né? Mas respondendo a pergunta se são mais eficientes ou não... Difícil falar, né? Não tem sim e não, né? Depende muito da equipe no Brasil, depende muito da equipe aqui. Isso não é uma coisa que dá pra dizer, afirmar se é ou não é. Mas pegando o link do que o Gilson falou, é meio que também mito, viu? Não necessariamente são. A questão é, eles são melhores que nós? Melhor que no Brasil? Não. Só às vezes alguns são mais aplicados, são mais... Eu acho que a nível de sociedade eles são um pouco mais eficientes. Em que sentido, assim, você diz, tipo, de organização da sociedade, ou que... Acho que talvez a separação de recurso, ou... Óbvio que também tem seus problemas, mas tu sente que as coisas aqui funcionam melhor no seu dia a dia, né? Claro. E são vários outros fatores que acabam implicando nisso. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Próxima pergunta do Marcos. Pô, Marcos, mas você manda uma pergunta gigante, né, cara? A resposta já tá nela ali já, viu? Vamos lá. Tem bastante vaga de TI no LinkedIn, no Xing, mas qual a percepção dos alemães em relação a todos esses profissionais migrando para a Alemanha e a face do ressurgimento da extrema-direita? Enquanto o Estado alemão quer muito imigrante qualificado, tem alemães que acham que os imigrantes não são bem-vindos. Como está a situação dos jornais e etc. em relação a isso, ou percepção nossa, né?
em relação a esse tópico? Eu mesmo vou responder, na verdade. Então, na verdade é meio complicado, né? O país é pequeno, né? O país é do tamanho do Mato Grosso do Sul, né? Comparando aí com o Brasil. Mas ele também tem umas grandes divisões econômicas, vamos falar assim, né? Por exemplo, no Brasil também já é dessa forma, né? Onde, sei lá, o Sudeste, o Sul, vamos dizer, tem mais indústrias e mais emprego. Há outras áreas que não tem tanto. E aqui na Alemanha, geralmente, pelo que eu vejo, assim, tem Berlim, a região sul é um pouco mais desenvolvida. E ali na área de Colônia ali também. Só que se vai lá para o outro lado, Dresden lá e Leipzig, já não tem tanta oportunidade assim, né? Essa questão dos protestos contra imigrantes e tal, pelo que eu vejo na TV, é mais para aquele lado lá, né? Mais pro lado polonês, vamos dizer assim. Excluindo-se Berlim, talvez, o Gils pode falar melhor. Mas aqui onde a gente mora, aqui em Stuttgart, aqui no sul, eu particularmente nunca vi nada, nunca passei por nenhuma situação. Por outro lado, alguns alemães já falaram pra mim, que bom que pessoas que nem você está aqui e tal, pessoa qualificada, que tem um emprego bom, que tá contribuindo com a economia e tal. Então é meio complicado responder essa pergunta com a minha visão que eu tenho na bolha, vamos dizer assim, que eu moro agora, né? O que tu definiu com o que é mais industrializado e menos industrializado é a questão da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, né? Na Alemanha Ocidental realmente tem vários documentos, tu vê muita reportagem sobre até imagens do mapa assim da Alemanha, onde é que estão as principais empresas, e tu vê que realmente no lado ocidental é muito mais desenvolvido que o oriental, então vai muito essa questão de mais empregos num lado que no outro. É difícil responder essa pergunta na questão, tipo, nós acho que nunca sofremos nenhum preconceito, vamos supor, também já conversei sobre isso com os meus colegas de trabalho, e eles também falam, né, tipo, que bom que vocês estão aqui, realmente eles estão precisando de muita mão de obra, e é diferente um imigrante, um asilado, ter vindo para a Alemanha, que muitos dos asilados em si, daí a gente entra em questão política, né, muitas vezes que nem eram asilados, mas pegaram essa brecha para entrar na Alemanha ou na Europa, e realmente eles, nessa questão, eles realmente têm muito receio e talvez muitos protestos em cima disso. Mas em questão de quem vem trabalhar, quem vem já remunerado, e na área de TI, tu já vem com salário já acima da média. Melhor que muitos alemães, né? Exatamente, então eles não têm, tipo, eles nem questionam isso sobre imigração, coisa assim. Então tu não tem nenhuma barreira quando tu vai solicitar prolongamento de visto, isso, aquilo, porque realmente eles precisam muito. Isso vocês já falaram, né? É difícil, mas eu também nunca senti, assim, nunca tive nenhum problema, assim, diretamente com isso, principalmente pela gente ser imigrantes qualificados, né? É uma coisa que eles precisam muito. Mas, como vocês falaram também, se tu vai pro lado de Dresden ali, rola bastante protesto também, né? Não sei como é que funciona pra quem mora lá, assim. E tem um fato interessante, assim, sobre essa parte de produção das cidades. Eu acho que a Alemanha é o único país que, se você tirar a capital do orçamento do produto bruto, ele aumenta. Como assim? Porque Berlim é uma cidade que tá sempre perdendo dinheiro, na real. Uhum. Só que como todo o dinheiro vem pra cá, né? Aí equilibra. Mas acho que é a única capital da Europa que, se tu tirar o GDP, ele aumenta. Em todos os países, tu tirar a capital, sei lá, da Itália, tirar Roma, o GDP baixa. Enfim, Marcos, espero que a gente tenha tentado responder essa pergunta. Acho que não ficou tão objetiva a resposta, mas, enfim, acho que vamos ver. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bom, a pergunta da Rose: a maioria das vagas são para homens ou se enquadram mulheres também? Olha, primeiramente, você, pelo lado legal, você não pode discriminar, né? Nenhuma pessoa por cor, sexo e religião. Então, todas as vagas que são para a área de TI são para todos os perfis. E aqui, pelo menos a minha empresa, eu acho que é uma lei, você tem que declarar que você tem as siglas, né? Que é o FMX, Female, Male, e acho que não sei se é Undefined, não sei direito qual que é o significado do X, mas isso por lei você tem que declarar isso aí, pra deixar bem claro que independe, né? Que independente do sexo da pessoa, da orientação sexual da pessoa, ela vai ser bem-vinda.
Pelo menos se espera, né? Quando eu estava procurando realmente vagas, não havia nenhuma discriminação, tipo, dizendo, é só homem, só mulher, coisa assim. Não, acho que não há essa, pelo menos nas vagas que eu vi, não foram poucas, não havia nenhuma descrição dizendo precisa se estar de tal sexo. Eu também não vi nenhuma diferença, mas é uma área que tradicionalmente é mais dominada por homens, né? Sei lá, tem outras áreas, sei lá, RH, sei lá, pelo menos no Brasil, banco, né? Que são dominados mais por mulheres, eu acho. A TI, tradicionalmente, é mais homens, tanto no Brasil quanto na Alemanha. É questão de formação, realmente. Se tu vai olhar na própria faculdade, pelo menos pra mim, era 20 homens para uma mulher. Então, aí é realmente de demanda. Mas as vagas em si não tem nenhuma restrição ou dizendo precisa ou seria melhor se fosse. Não, isso não. Eu, pelo menos, nunca vi isso também. E eu vejo também que várias empresas aqui, pelo menos algumas que eu conheço, elas tentam ser bem inclusivas, elas tentam garantir o que eles chamam de psychological safety. Tipo, para que todo mundo se sinta bem-vindo no ambiente de trabalho e se sinta confortável para falar também. Principalmente minorias, né? Tem bastante mulheres nas equipes que vocês trabalham ou não? 1 para 10. Um pouco. A minha empresa tenta ser bem diversa, assim, tanto com pessoas de diferentes backgrounds e origens e também homens e mulheres. Na minha equipe tem bastante mulher desenvolvedora, assim. Por exemplo, o time do iOS são 2 mulheres e 1 homem. A Data Science é uma mulher, Backend também tem mulher. Que O legal. Android a gente tinha uma freelancer que era mulher, mas ela saiu que acabou o tempo de contrato. Interessante. Na equipe que eu trabalho não tem nenhuma mulher. Na outra empresa que eu tava tinha algumas, mas agora não tem nenhuma. Interessante. Tá, e em relação a salário, vocês têm uma noção se as mulheres da equipe ganham a mesma coisa, conforme proporcional, no caso, compatível com o cargo delas, ou o que vocês acham? Eu não sei em relação à TI em si, mas se tu pegar as estatísticas, na Alemanha ela tem, como acho que praticamente todos os países, infelizmente, tem a questão da diferença. Já chega, acho que a 20%, se não me engano. Mas existe alguma diferença em questão de salarial. Acho que é meio geral isso aí. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bom, a pergunta da Mayara: quanto ganha em média um profissional de TI na Alemanha? Vale a pena? Olha, acho que uma coisa que é importante entender é que o dinheiro aqui vale mais. Tipo, o teu poder de compra aqui é maior. Então, se tu pensar em valores absolutos, por exemplo, um pão aqui custa 1 e um pão no Brasil custa 8, e você ganha o mesmo valor em X, por exemplo, então, tipo, o teu dinheiro, o teu poder de compra é muito maior aqui. Acho que isso é uma das principais diferenças pra mim quando eu vim pra cá. Eu acho que o ponto é o poder de compra, na verdade, porque só que em contrapartida tem coisas que são muito mais baratas, mas tem coisas que são bem mais caras, né? Por exemplo, uma coisa que pesa muito no orçamento, que é o aluguel, que o cara vai gastar uns 30%, que é a carne do churrasco. É a carne do churrasco, né? Que a pessoa vai gastar, sei lá, 30% do salário dela por aí, em média, pra pagar o aluguel. E se o cara ganhar 3 e ele gastar 1.000 no aluguel, e você converter 1.000 em reais, é uma grana. Então tudo aquele remédios que custa mais barato, tudo aquela comida que talvez custe mais barato, ou sei lá, o iPhone que custa mais barato, tu vai acabar matando ele no aluguel, né? Então, se vale a pena ou não é difícil, né, cara? Difícil responder. Eu acho que depende daí qual é o objetivo da pessoa. Tipo, vim pra Alemanha pra ficar aí 5, 10 anos pra fazer o pezinho de meia, acho que não é o melhor lugar. Tem lugares melhores. Eu acho que tem lugar né? Porque assim, o poder de compra é bom, tu tem muitas possibilidades. Se tu gosta de viajar, tu tem toda a Europa pra viajar, não é um custo tão alto. Mas se tu vai querer ficar guardando grana, não curtindo talvez o que tu tem aqui, tu não teria no Brasil, e realmente com o objetivo de voltar com uma grana, tem países melhores para fazer isso do que a Alemanha. Isso acho que vai muito também no estilo de vida da pessoa, né? Como tu falou, se ela vai ficar só em casa é uma coisa, né? Agora você vai começar a viajar, fazer algumas coisas, passear e tal, sair para comer fora é caro. Aqui às vezes é mais barato tu comprar uma passagem de Stuttgart para Berlim do que sair para jantar, né? Então é diferente, né? Agora, mas sair pra jantar é relativo. É. Se tu vê no Brasil também, tu vai querer jantar, você e tua esposa. Tu
também vai ganhar, em questão de o quanto tu ganha e o quanto tu vai gastar. Fazendo aqui, no Brasil até um pouquinho mais, ao meu ver. Tu não pode fazer conversão nessa. Mas sim. Sim, não é barato. Não é barato. E agora, quanto ganha em média é difícil falar também, né? Porque depende da área, que nem a gente falou ali antes na outra pergunta, que tem a diferença das próprias empresas, né? Que tem locais que tem mais empresas, tipo aqui no Sul, em Munique, o Berlim, que também tem bastante empresas de TI, por exemplo. Se tu pegar algum canto, não sei aonde na Alemanha, talvez não tenha tantas empresas, né? Então, se tiver empresa de TI, provavelmente vai pagar menos lá do que paga aqui, por exemplo, né? Então, falar quanto ganha em média depende. Depende aonde e depende da experiência também, né? Mas você não precisa nem ir muito longe. Quando eu tava fazendo entrevistas, tipo, aqui na região de Stuttgart era um salário. Tu ia um pouquinho aí perto do Bodensee ali, que fica 150 quilômetros. Já era menos. Já abaixava pelo menos 20, 25%. Bastante diferença, né? Daí, qual a justificativa? O aluguel é mais barato. O custo de vida seria mais barato. Então, aí depende muito da região e tem que pesquisar. Então, existem muitos relatórios do governo, pesquisar mesmo, tu vê muitos números, assim. Sim. Pra tu ter realmente uma noção do que realmente, onde é melhor, onde é que é pior. Aí também depende do custo de vida. É muito difícil tu conseguir mensurar, assim, sem pensar também no como é que é o teu estilo de vida, né? O que você faz também e tal. Vai ter carro, não vai ter carro, né? Tal. Então acho que depende de um monte de fatores, né? Mas tu acha que vale a pena, Gilson? Tem um site também chamado Glassdoor, que você pode procurar pela empresa. E lá normalmente o pessoal posta, sei lá, o salário, quanto que ganha por mês, quanto que ganha por ano, esse tipo de coisa assim. Então tu consegue ter uma ideia antes de vir, sim. Tu não vai ter o valor exato, né? Mas tu consegue ter uma ideia. E também eu vejo que muitas vagas, elas botam a range salarial de tanto a tanto. Então ali tu já tem uma ideia, mais ou menos, o quão disposto eles estão, né, até onde eles vão chegar no salário, né, no valor máximo. Mas assim, pra mim vale a pena. Eu acho que pelo fato, eu tenho família aqui, pelo fato do estado ser bastante forte, que você tem bastante benefício, assim, você paga bastante imposto, mas tu recebe bastante retorno disso, por exemplo, não ter que pagar frete, coisa assim. Pra mim pra mim eu acho que é bem bom assim. pra quem tem filhos, né? Principalmente é legal, é uma educação boa e... A qualidade de vida se realmente a pessoa preza por qualidade de vida, é realmente muito diferente do que no Brasil. Então tu tem segurança, tu tem educação, tem saúde, então são coisas que não são de preocupação, tipo, primordiais. Então é uma coisa que aqui já tá mais, não digo evoluído, mas tá mais estabelecido nessa questão. Então não é uma preocupação também da própria Alemanha, já é uma coisa que já existe, tá ali e funciona. Então, se o objetivo do vale a pena é ganhar dinheiro, talvez tenha outras opções. Agora, se o objetivo é ter uma qualidade de vida melhor e poder viajar, ou sei lá, talvez seja uma boa opção. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E a última pergunta da Thaís. Você fica rico com TI na Alemanha? Fica, Jus. Olha, eu não tô ficando, não. Não dá pra reclamar, viu? Dá pra ficar rico no Brasil também, é só ter uma boa ideia. Então... rico, defina rico, né? Defina rico, exatamente. Rico de saúde. Rico de saúde, rico de tempo pra tirar férias. Olha, isso aí pra mim já vale, hein? Só o esquema de férias. É uma riqueza, né? Na verdade, fica bem flexível até. Se tu precisar resolver uma coisa, ou sei lá, fazer algum corre ali, tu tira um diazinho, 2 de férias e vai, né, cara? Isso pra mim é ser rico, velho. Talvez o Tomás explique um pouquinho, só resumidamente, como é que funciona as férias aqui. Então, na verdade, no Brasil você tem que sair de férias, né? No caso, você acaba tendo que trabalhar o primeiro ano ali, daí depois, quase estourando o segundo ano, você libera as férias, né?
tradicionalmente falando, e aqui na Alemanha não. Na Alemanha você tem geralmente 30 dias úteis de férias e você pode tirar um dia de férias. Ou seja, você tem um feriadão na quinta, você pega a sexta de férias e fica 4 dias de folga, no caso, contando sábado e domingo. Então tem essa vantagem, ela fica bem mais flexível e você não perde os finais de semana, né? Então se tu pegar 2 semanas de férias, no Brasil tu perderia 14 dias, aqui tu perde 10, né? Esse final de semana não conta. E isso potencializa muito a sua flexibilidade para poder viajar. Todo mundo só tá pensando em mim. Todo mundo só tá pensando e sorrindo. Acho que o principal aqui mesmo é a qualidade de vida, assim, nesse aspecto mesmo de equilíbrio, trabalho, vida pessoal. Eu acho excelente, na verdade. Então é isso, galera. Espero ter respondido algumas das perguntas aí, ou gerado mais dúvidas ainda na cabeça de vocês. Mas agradeço aí a presença do Gilson e do Fábio. E até a próxima, né, galera? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu!